Salve, salve galera! Tudo tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Dica de hoje, importante, acabei de receber a notícia no colega meu, me passou, ele acabou de perder um curió por causa da ração ave dele. Estava na muda de bico, eu vou passar para vocês o que você tem que observar com aves que estão na muda de bico e estão com alguns costumes, algumas manias, talvez já vinham fazendo, só que depois de um tempo você percebe que isso pode acontecer com qualquer pássaro e acarretar num problema gravíssimo, até ponto de você perder seu passarinho. Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui embaixo também, like de todo mundo ajuda esse vídeo a chegar ao maior número de pessoas possível, então deixa o like também para ajudar. O tema do vídeo de hoje, muda de bico, justamente porque, igual eu falei, pássaros que estão na muda de bico estão um pouco mais sensíveis com relação a principalmente alimentos duros, alimentos firmes, sejam algumas sementes secas ou até mesmo ração extrusada, que foi o caso do colega que eu vou passar para vocês. A muda de bico, ela acontece naturalmente, algumas aves fazem, junto da muda de penas também. Porém, o bico ele é formado por queratina, então se você fornece aí um reforço em polivitamínicos de cálcio para a sua ave, pensando que está ajudando na muda de bico, isso é desnecessário. O cálcio vai ajudar para outras coisas, mas para muda de bico não, porque o bico é formado de queratina e não é um osso. E muitas vezes, quando a ave está totalmente saudável, com alimentação em dia, bem balanceada, algumas aves você não vai perceber essa troca de bico, essa mudança dessa capa protetora, dessa película ali do bico, porque não é feita a troca do bico completo, claro. Essa renovação do bico é justamente por conta disso, esse desgaste natural que a ave precisa repor ali aquele bico em si, a própria capinha, por causa do desgaste que ele vai se alimentando. Assim é também com a muda de penas. Por quê? Imagina uma ave viver 10, 15, 20 anos com as mesmas penas desde quando nasceu. Seria praticamente impossível, elas viveriam muito menos. Mesma coisa é com o bico. O desgaste ao se alimentar é grande, então é impossível uma ave viver alguns anos com o mesmo bico, sem desgastar a ponto dela não conseguir nem se alimentar depois. Voltando aqui para a situação que aconteceu com um colega, a ave dele já tinha um pouco de costume de fazer o seguinte, pegar a ração extrusada, ele só fornece a extrusada, não tem nenhum problema nisso, não tem nada contra aqui, deixar claro, com ração extrusada, porém essas questões acontecem principalmente com a ração extrusada quando a ave começa a pegar a extrusada e colocar no bebedouro e forma aquela massinha. Às vezes pode acontecer também com farinhada, não sei, justamente por isso que eu às vezes gravar esse vídeo de imediato para ficar o alerta aí para também você tomar cuidado, que o curiosinho dele pegava a extrusada, já tinha um pouco esse costume, só que ele falou que de uns tempos para cá aumentou justamente por ter iniciado a muda de bico, então a pegava a extrusada, bebedouro, ele vendo ela fazer isso algumas vezes no dia, pensou que estaria normal, porém o que acontece? Ao amolecer a extrusada lá, que ele pegava o passarinho, botava no bebedouro para depois se alimentar, para ficar justamente mais mole, para não ter um incômodo ali de ficar quebrando a extrusada, foi se formando uma crosta aqui no bico do passarinho e ele não percebeu. Então, ao longo dos dias, essa crosta cresceu tanto que ele não conseguia mais ingerir alimento. E por que não percebe quando a ave está fazendo isso? Se você não pegar ela e observar mesmo, abrir o biquinho dela e ver. Porque a ave continua indo no comedouro, pega a ração, leva, às vezes até tenta pegar alguma semente ali, se você fornece semente ou fornece farinhado. Então as aves vão continuar a sua rotina normal. Imagina o desespero desse passarinho indo na ração, tentar se alimentar e não conseguir ingerir nada. Ter acesso à comida, tentar comer e não conseguir comer nada. Então isso é extremamente importante, você observar a sua ave, que está na muda de bico, que está ou tem o costume de pegar a ração, principalmente extrusada, algumas outras rações mais duras, e colocar no bebedouro e depois ficar ali passando o bico no puleiro ou passando o bico nas talas. Então pegue essa ave com a mão para garantir que isso não esteja acontecendo com ela. Na pior das hipóteses, você pode perder o seu passarinho. Essa massa que vai ficar aqui no bico da ave é importantíssimo você tirar também, porque isso pode acarretar em outras doenças, não sei se vai gerar algum fungo, algo parecido com isso. Então se você viu no bico do seu passarinho, retire de imediato, para que não corra nenhum risco de ter outras doenças também relacionadas a essa questão dessa massinha ficar grudada aqui em cima. Eu particularmente nunca tinha ouvido falar que poderia acontecer isso, no passarinho começar a grudar essa massa aqui no bico e não conseguir aí se alimentar e infelizmente depois morrer. E aí deve ser muito complicado até para o criador ficar aquele sentimento um pouco ali de culpa, porque tá vendo o passarinho, tá vendo ele lá no comedouro, tá vendo ele bebendo água e tal, mas a ave não consegue se alimentar mesmo. Então fica o alerta, beleza? Esse foi o vídeo, fiquem todos com Deus, obrigado pela presença. Falou, valeu, é nóis, fui!